Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estaremos falando sobre um tema de muita relevância, que é o emagrecimento sustentável. O que significa isso? Muitas pessoas às vezes ficam naquele chamado efeito sanfona, emagrecem, engordam, ou seja, não tem aquela consistência, dos resultados. A gente vai falar um pouquinho sobre quais as possibilidades que podem contribuir para que esse emagrecimento seja mais consistente e sustentado por mais tempo. O primeiro passo seria falarmos da nutrição, porque o emagrecimento, inevitavelmente, ele tem que envolver um déficit calórico. O que significa isso? O emagrecimento ele tem que ser gerado por meio de um balanço energético negativo, no qual nós devemos ingerir menos calorias do que o nosso corpo gasta. Então isso seria o primeiro passo para o emagrecimento, que seria o déficit calórico, que é relacionado à ingestão e o que o nosso corpo está gastando. O segundo aspecto para o emagrecimento ser consolidado com sucesso seria a atividade física regular. Por quê? O exercício físico ele é um dos maiores promotores de saúde no mundo. Não existe medicamento que vai promover saúde. O exercício físico ele vai otimizar o seu metabolismo. Ele vai fazer com que o seu corpo gaste mais energia, não só durante a atividade, mas também naquela recuperação, no pós-exercício. Então ele aumenta o número de mitocôndrias, que são aquelas organelas que estão lá dentro da célula, que vai fazer com que o nosso corpo vire uma máquina de queima de gordura. A mitocôndria faz com que o nosso corpo otimize esse gasto de energia. Então, o segundo aspecto muito relevante para o emagrecimento sustentável seria o exercício físico regular. Depois, o terceiro aspecto que devemos falar, que é muito importante, é a nossa taxa metabólica basal, que é a TMB. A taxa metabólica basal é a quantidade calórica que o nosso corpo gasta durante 24 horas, estando nós em repouso, por exemplo. E isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Homens com uma quantidade maior de massa muscular pode ter uma TMB maior, pessoas ativas têm uma TMB maior do que pessoas sedentárias. Então, no médio e longo prazo, a taxa metabólica basal, de forma indiretamente, ela também está relacionada a esse emagrecimento sustentável. Porque tem pessoas que às vezes fazem um planejamento nutricional legal, tem o déficit calórico que a gente já comentou, porém estão sedentárias. Então não estão otimizando todos esses pilares, para que o emagrecimento seja de forma bem sustentada e prolongue esse processo e não fique naquele efeito indesejável que a gente já comentou de efeito sanfona. O outro aspecto seria as alterações hormonais. O que significa isso? Pessoas, às vezes geneticamente, podem ter alterações na glândula tireoide, porém, não é a maioria dos casos. Estudos mostram que cerca de 5% das pessoas que não têm um bom resultado no emagrecimento pode estar relacionado a essa parte genética da tireoide. Porém, os outros 95% envolvem esses outros aspectos de estilo de vida, de alimentação que a gente já comentou. Muitas pessoas, às vezes, por deficiências de micronutrientes, acabam também prejudicando o funcionamento da tireoide. Por exemplo, deficiência, às vezes, de um mineral zinco, de um selênio, pode acarretar também o mau funcionamento da tireoide. De forma indiretamente, isso também dificultaria o nosso processo de emagrecimento de forma mais consolidada. E ainda dentro da parte hormonal, devemos citar o metabolismo de glicose, que não menos importante, mas ele está também relacionado a isso. Por quê? Muitas pessoas hoje em dia desenvolvem um quadro de resistência insulínica. Pessoas com excesso de peso ou com obesidade ou até mesmo no peso normal, só que consomem tanta caloria naquele dia que para que o corpo mantenha aquele equilíbrio da glicose, o pâncreas está tendo que produzir muita insulina. Com o tempo, isso gera uma alteração na qual os receptores começam a falhar. Isso é chamado de resistência insulínica e sendo insulina em grau elevado,
também dificultaria esse processo de emagrecimento. Então, para que mantivemos esse equilíbrio hormonal, envolve diretamente naquele primeiro aspecto que a gente comentou lá no início, que seria a parte nutricional. Uma alimentação equilibrada não deixaria alterar essa parte hormonal. Então vocês veem que o objetivo do emagrecimento saudável e sustentável, ele é muito amplo. Não é apenas falarmos em calorias, beleza? Eu acho que um outro aspecto que é muito importante da gente comentar de forma bem rápida é com relação ao uso de medicamentos. Não existem estudos que comprovem eficiência 100% de medicamentos para o emagrecimento. Então, se você está aí fazendo uso de medicamento acreditando que isso vai te ajudar no emagrecimento, cuidado, porque a maioria dos medicamentos tem inúmeros efeitos colaterais que são maiores do que seus benefícios prometidos. Beleza? Então, por fim, não adianta a gente acreditar em nada que seja milagroso. Não só medicamento, como a gente comentou, mas também em dietas milagrosas. Não fique preso em dietas, dieta low carb, dieta cetogênica ou dieta A, B ou C. Qual é melhor? Não existe uma dieta ideal. Existe um planejamento nutricional individualizado para cada pessoa. Igualmente o exercício. Não existe um exercício que seja tal exercício HIIT é melhor do que o aeróbico contínuo? Depende. Então, para que tenha segurança no emagrecimento, para que isso seja sustentável, sempre procure uma orientação profissional para que você tenha sucesso nesse processo e para que você tenha o mais importante, que é a segurança, porque a saúde não tem preço, beleza? Então, pessoal, espero que vocês possam sair desse período de pandemia o mais rápido possível. Espero que todos consigam sair dessa pandemia com a saúde mais fortalecida. Então, não fique esperando que passe esse processo ou que acabe isso para que você comece a cuidar da sua saúde. Comece hoje. Por que não já começar a mudar alguns hábitos? Inserir atividade física regular, exercício físico regular. Converse também com o seu nutricionista para ajustar esse planejamento nutricional. Beleza, pessoal? Então, o emagrecimento sustentável, ele é muito mais amplo do que apenas pensarmos numa dieta. Beleza? Um abraço a todos, saúde a todos.